Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese. Hugo Van der Ding, como é que é? Olá, Tiago Ribeiro, como é que tu estás? Estou bem, tu? Também estou ótimo. Estamos a sentir-nos muito bem? Ótimo, está tudo ótimo. Hoje vamos andar mais ou menos pelas alturas. Vamos andar pelas alturas. Pelas grandes alturas. Grandes alturas? Grandes Sim. alturas. Uma maioria maior. Uma maioria maior. Ok, É isso mesmo muito que vamos bem, pedir muito a todos bem. os portugueses. Sim, sim, sim. Ainda maior. Sejam bem-vindos, temos mais uma aventura pela frente e hoje uma aventura que vai andar pela capital do vosso país. É verdade, a capital do mais que o vosso país, do vosso império. Isso. Qual? Romano? Portugal não é pequeno, do Minho a Timor. RIP. Já lá está. Já foi. Já. Nem Macau vocês têm. Qualquer dia até a Madeira e os Açores vêm. Basam. Orgulhosamente. Caraças. E depois é começar a ver todo o próprio retalho, o reino dos Algarves, vai tudo embora. Sim. Ali ficam só São vocês 18 reinos, salvados, não é? assim. 18 distritos. Sim, Fica sim. tudo. O reino de Porto Alegre. Está a pensar quem é que poderiam Uau. escolher para rei de Porto Alegre. Chique. Eles vão de arranjar alguém. Claro, alguém há de chegar à não há de frente. ser sim. tudo mau. Sim. Muito giro. Estamos a brincar. Estamos a brincar. Lisboa, portanto. Sim, vamos a Lisboa. Lisboa é uma cidade muito antiga. Muito mesmo. Muito antiga. Nem por cá habitavam os oliciponenses. Nada. Antes mesmo. Muito antes disso. Nem ela era Lisboa, se identificava É como verdade. Lisboa. Outro dia vi na net. Sim, Liranet. Aquelas coisas, aqueles rankings que às vezes têm mais Claro. a cuidado. Sim. Cuidado. Cuidado. Mais veracidade histórica ou não, mas que é de facto uma das cidades mais antigas da Europa em permanente ocupação. Sim. E pronto, é uma cidade muito bonita. Foi construída, é mesmo bonita. É mesmo bonita, sim. Mesmo tirem tudo. Sobretudo se tirarem quase tudo. As pessoas, para começar, As mas em pessoas, qualquer lugar. sim. Os Açores é lindo. Claro. Nós não temos esta ideia dos Açores por causa precisamente das pessoas. Claro. Quanto mais inóspito, mais lindo, quase sempre. Há uma Se relação. nós conseguíssemos ir para além das pessoas, Claro. os Açores era muito mais. Muito mais. Único mesmo. Nós geralmente nem associamos os Açores à natureza ou à beleza da natureza por causa das pessoas. Claro. Isto está bonito hoje. Por amor de Deus. Basta. Bom, e então, Lisboa tem uma. Geralmente estas grandes cidades se fazem à boca de um rio. E Lisboa tem um rio que é incrível. Sei de um rio. Sei de um rio. E já era o Tejo. Já era o Tejo. Já. Teve outros nomes, mas Sim, já era sim. o Tejo. E tem um estuário do caraças, grandésimo. É lindo. Tal e qual. É tão grande, tão largo, que eu não quero mentir a dizer que é a única, mas é das. Parece. Hein? O quê? Não, vou dizer que muitas das capitais europeias o rio não separa a cidade em duas partes, mas Exatamente. não muda. A parte velha, olha a parte velha, Assim, olha Rive a parte. Roche, Sim. não sei quê, ali é mais não sei quê, pois as pessoas mais ordinárias moram numa margem ou na outra. Claro. Conforme. Ficam a ver a boa ao longe. Isso não muda. No caso de Lisboa, tem até a particularidade de ser no estuário do Tejo, a outra margem é até outra cidade. É Verdade. de tão grande que é. Pois. Claro que se deve para atravessar. Bem, o Porto também, mas estou a falar de capitais. Sim. Distrito. Capitais de distrito, então o Porto já é. Claro. Sim, mas é uma particularidade. E claro, e também sabemos que na parte da capital o rio separa a capital do resto do sul do país. Não é? Claro. Pronto, temos essa É lá para ideia, baixo. temos mais ou menos. É o isso. resto, continua. Exatamente. Portanto, ao longo de muitos séculos e até milénios, havia esta vontade de atravessar de um lado para o outro, e essa travessia fazia-se de barco. Tinhas presente? Muito giro. Não, era caminhar sobre as águas. Era também um clássico, não é? Sim. Agora, porém, à medida que vai avançando a tecnologia e até os meios de transporte, as pessoas começam a andar bem para já as carroças, não é? Sim, Depois sim, das sim. carroças vai começar a aparecer até coisas como o comboio, por exemplo. Claro. E esta ideia de ligar, e os carros, pois futuramente, mas esta ideia de ligar de uma maneira mais eficiente a Lisboa As margens, às claro. duas margens do Tejo, é uma ideia que vai ocupar o espírito de pessoas empreendedoras. Bem,
para já, isto começa por haver carreiras regulares de transporte, não é? De barcos, de um lado e do outro, que os famosos cacilheiros, já numa fase mais posterior, que ligavam exatamente até Cacilhas, por isso é que se chamam cacilheiros. E há uma altura, sobretudo, vamos aqui já para o século XIX, que é quando essas coisas todas começam a acontecer, vamos até ao ano de 1870, e começa-se a olhar para o problema, sim, com a ideia de fazer uma ligação para a outra margem, já com muitas implicações. Primeira, estava tudo concentrado em Lisboa. Quando falo tudo, falo as pessoas moravam em Lisboa e trabalhavam em Lisboa. A indústria, a grande indústria da parte de Lisboa estava na própria cidade. Tínhamos 2 grandes polos industriais, a saber, a zona que hoje é o Beato, e aliás quem passeia por lá conhece, alguns deles são famosos, vê os vestígios das fábricas, claro. Dos armazéns e tudo mais, mas era ainda muito mais extenso do que isso. E a segunda, o grande polo industrial de Lisboa era Alcântara, onde estavam muitas fábricas. E ainda lá estão também muitas, se nós pensarmos bem. O LX Factory, que toda a gente conhece, era um polo industrial, era uma fábrica, chama-se precisamente LX Factory. Sim, e toda essa zona eram muitas fábricas. E depois também o próprio porto, onde se faziam as reparações do navio, onde os navios chegavam, enfim, já é quase de muitos séculos de tradição que aliás está tudo muito próximo, não é? Ou seja, quem possa estar a ver ou ouvir este podcast e nunca tenha visitado Lisboa por algum motivo, estamos a falar de distâncias até muito curtas. Esta ideia da LX Factory ou as fábricas daí estão muito perto do porto. É uma avenida que quase que as separa. Elas estão de facto junto. E essa proximidade fazia todo o sentido, comercialmente falando, fazia todo o sentido. Tal e qual, a chegada das matérias-primas, todas essas coisas. E também acompanha os próprios bairros operários dessas ambas as zonas, quer na zona oriental da cidade, na parte do Beato, quer na zona ocidental, no caso de Alcântara, que estão lá bairros que muitos deles ainda existem. Tudo muito interessante, não é? Tudo muito interessante. E essa pressão industrial, essa vontade, mesmo até a população, haver um crescimento grande da população de Lisboa, essa ideia de temos ali na outra margem do rio, uma hipótese de expandir e de levar para lá também a indústria e as pessoas se mudarem para lá. Era quase dobrar a realidade. Tal e qual, ou até mesmo transferir para. E assim, em 1870 começa a haver a primeira proposta séria de se construir uma ponte sobre o Tejo. Claro, é uma evidência em todos os sítios onde há rios se construir uma ponte, mas como já vimos e sabemos e conseguimos imaginar, os desafios eram enormes. É um estuário muito longo, mesmo, com um rio bastante profundo e, sobretudo, não só profundo, mas profundo em termos de lodo. Chega a haver alturas do Tejo onde tu tens 50 metros, por exemplo, de lodo e pedras até chegares à margem, ao leito, ao leito do rio. É Portugal. É muita lama. É só lama. E assim, aparece logo em 1876 uma proposta de um senhor chamado Miguel Paes, que tenta faz uma proposta, começa aqui verdadeiramente a nascer a ideia de se construir essa ponte. E a ideia, na altura, já com os comboios a funcionar, portanto, já com Portugal com comboios, com a sua linha férrea a ser construída, a ideia da ponte ser não só para, nesta altura de 1860, sobretudo para os veículos de tração animal que se usavam, mas também, sobretudo, o comboio. Era já fazer o combo, já fazer uma ideia de. Claro, não havia carros ainda, óbvio, mas eventualmente também pedonal, mas muito apostada na ligação ferroviária. Só que agora, onde é que se pode construir? Onde é que se pode construir esta ponte? Ela foi variando muito de sítio. E os sítios, a primeira proposta deste homem, deste Miguel Paes, era fazer uma ligação entre os Grilos. Para quem não sabe o que é os Grilos, é precisamente na zona do Beato. Eu para cá sei. Era para só ouvir em Grilos.
É onde está o Convento do Grilo, Ok. essa zona, portanto, o Beato, e o Montijo, lá para a frente. Isso é muito interessante. É mesmo. Que ligaria à linha de comboio do Pinhal Novo, que já estava na altura em funcionamento. Ok. Ali bem à beirinha, Bem à em beira. sequência de Montijo. Tal e qual. E também já vinha ligada à ferrovia que estava em Santa Apolónia, para ter a ligá-la através de uma ponte para o Pinhal Novo. Aí, a extensão do rio, nós conhecemos a geografia de Lisboa, é maior. Aliás, hoje até sabemos que existem 2 pontes, precisamente nestes dois sítios. É maior, mas tem a possibilidade de poder fazê-la em mais baixa em altura, Ok. porque aí já não passam tanto os barcos, estás a perceber? Sim. O drama de outras localizações seria o desafio de fazê-la mais em altura. Mais para A proposta, exatamente, a proposta dele de 1876 era isso: uma ponte entre o Beato e o Montijo, que iria ligar o norte ao sul do país em termos ferroviários, e que ia permitir que se transformasse a margem de lá, a margem sul do Tejo, numa zona grande industrial. Depois, aquilo vai ficando tudo em águas de bacalhau sempre. Passado uns 10 anos mais ou menos, há um americano que propõe uma outra ligação, que na cabeça deles era mais, faria mais sentido, e ligava a Almada, sim, tal como a primeira ponte que lá há de acontecer, nesta vez ao Chiado. Da ideia, e depois eles faziam muitas. Isto não precisas só de fazer a ponte, tens de fazer a ponte com os seus acessos, com tudo mais, e portanto isto era fazer uma ponte que viesse do Chiado, portanto a parte alta de Lisboa, de baixo de Lisboa, depois a parte alta da Baixa, imagina, o que é, ligada à Almada, que depois com elevadores especiais que vinham do cais de Sodré até lá acima para o transporte de pessoas e de carga. Isso é muito fascinante, porque é o expoente máximo da engenharia e da arquitetura, tudo ao serviço, tudo alinhado. Sim. E depois era por uma obra do futuro. Uma obra do futuro, sim. E eles iam todos, andaram muito a trabalhar esta zona da Lapa, da zona de São Bento, a zona do Chiado, de ser uma ligação que estivesse à altura mais ou menos da Almada, que está, que sabemos, lá em cima, é naquele promontório. Depois, já a chegar quase ao fim do século XIX, e aí também já com automóveis a acontecer, uma proposta francesa vem, empresários franceses que propunham. Tivemos uma ideia. Tivemos mais uma ideia, era fazer uma ponte, quer para carros, quer para comboios, que fosse o destino final à Almada, mas que viesse da Rocha do Conde de Óbidos, e era uma ponte, claro, com arcos, com uma detalhada engenharia, com os arcos para atravessar o rio, alguns dos arcos mais altos para os barcos poderem passar de baixo, e depois também com ligações a outros pontos da cidade. Aqui tinha uma estação para entrar na ponte na Rua de São Bento, uma coisa bem engraçada. Depois temos um espanhol, um tipo chamado Peñabof, que volta a propor, aí também já muito próximo do fim do século XIX, esta tal ponte entre a Almada e a Rocha do Conde de Óbidos. Aí já tem um preço, custava ela 7.500 contos, uma fortuna gigante. É tão fascinante que esses documentos todos nos chegaram, não é? Esses estudos todos, sim, essas e propostas delas, claro, os planos delas, é muito engraçado. É que isto não é só uma ideia, não é? Alguém chega cá e teve uma ideia. Sim, isto é um estudo, um gabinete. As pessoas eram interessadas na própria exploração da mesma. Da mesma, sim. Até porque também as próprias linhas férreas iam sendo, vamos dizer, privatizadas, e eram exploradas por empresas, e havia aqui um interesse enorme de arrancar em direção ao futuro, não é? E a não esquecer que a tecnologia estava em ebulição, não é? É aqui um momento muito fervoroso, essa transição século XIX, século XX. Sim, e a indústria começava a arrebentar muito, não é? Estamos aqui nesta altura da indústria a florescer muito em Portugal, e a cidade já não aguentava mais sítio, portanto as indústrias começavam de facto a mudar-se para o outro lado, mas era preciso uma ligação. Mesmo já com carros, a ligação era feita através de barco, com filas enormes para entrar dentro dos barcos que levavam os carros, e a única ponte que podia ser atravessada de carro estava, ainda lá existe essa ponte, em Vila Franca de Xira, é onde era a ponte. Longe como tudo. Muito longe, sim, muito longe, mas as pessoas faziam. E era a única maneira de ir de carro do norte para o sul. A única maneira que tinhas, passando por Lisboa, a única maneira que tinha para esta zona de Lisboa era ou enfiares o carro
dentro de um barco e ele passava para lá, ou ir de facto a Vila Franca de Xira, que é uma volta do caraças. Já lá vamos ver, para quem possa estar um bocadinho adormecido, qual vai ser a hipótese. E ficam mais ou menos respondido. É um spoiler que não vamos fazer, caso não estejam acordados no último século. Para já temos as palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Hugo, emprestas-me as chaves do teu carro. Até o teu carro. Vendi-o para continuar a jogar. Mas agora ando muito mais a pé. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. Opá, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Puentes, Puentites, como é que é? como é que tu estás? Estou bem. Estávamos a falar da ponte sobre o Tejo, uma travessia. Para já estávamos na ideia das muitas propostas, com intervenções e pensamentos internacionais, ou seja, propostas americana, francesa, espanhola, até alguns portugueses alguns também portugueses envolvidos. nessa história, sim. E como é que a coisa evolui? Já estamos no século XX. Agora já estamos no século XX, mas uma história que tinha começado, pelo menos mais seriamente, em 1876. Portanto, já tinha passado bastante tempo. Ai sim, não se queixem, 70 anos à espera de um aeroporto novo também não é assim tão. Não, a ponte demorou não é tão bem mais novo. tempo que isso. A ponte vai demorar praticamente 100 anos a ser construída. Entre o primeiro pensamento e a conclusão da coisa. Tal e qual. Até porque Portugal vai apanhando os seus próprios problemas na sua própria história. Temos a queda da monarquia, temos essa confusão que foi o princípio da Primeira República, e ciclicamente iam buscar esta ideia de construir uma ponte. Até porque a pressão do mundo era bastante. A pressão da indústria, das pessoas, do dia a dia das pessoas. Ou seja, percebia-se claramente que era fundamental fazer aquilo. E portanto, ali nos anos 10, nos anos 20, de vez em quando lá surgem outra vez estas hipóteses. Sempre com estas duas partes. Às vezes umas propostas com algumas variações, Lisboa, Cacilhas, mas geralmente eram estes dois grandes grupos. Entre a parte ocidental, portanto, que ligasse, vamos dizer, o Chiado à Almada, ou a parte do Beato ao Montijo. Eram estas duas, cada uma com os seus próprios desafios. Claro. A do Chiado à Almada mais curta, mas com muitos mais desafios técnicos. A parte Beato Montijo mais longa, menos profunda, portanto, com menos desafios técnicos, mas mais longa, portanto, em termos de guito, uma mão quase que lavava a outra. Até que é nos anos 50 que vai, já em pleno Estado Novo, que se vai ser lançado verdadeiramente um concurso internacional a dizer: vamos mesmo construir a porcaria da ponte. Perdemos a cabeça. E ao fim de muitos anos, tal e qual. Em 1952, portanto, a Assembleia Nacional reúne-se e diz: é até uma forma, é o maior feito de engenharia, e vai ser o maior feito de engenharia em Portugal ever, a maior obra pública alguma vez construída em Portugal, e era quase uma forma, diziam os deputados que a defenderam, de homenagear o nosso ditador, o nosso grande Olivença Salavisa. Era como se chamava o vosso ditador. Portanto, puxaram claramente para galvanizar. E o povo galvanizou-se. As pessoas galvanizaram-se. Todas. Ai, xiça! Olivença. E foram vasculhar nos seus arquivos das muitas propostas que tinham existido ao longo, bem, aqui nos anos 50, quase nos últimos nos 100 anos anteriores, e foram buscar essa ideia de fazer uma ponte que fosse quer rodoviária, quer ferroviária, para ligar. A ideia aqui ficou já o Pragal a Alcântara, portanto mudou-se. Essa foi a ponte escolhida, mas a ligação era, talvez não, para não destruir a Lapa ou o Chiado, resolveram, vamos destruir. Deixa estar isto, sim. Eu penso, se um velho romano estivesse a ouvir, possivelmente rir-se-ia de demora. Passaram-se tantos anos. E ficamos sempre aqui um bocadinho meio que travados, não é? O mundo já estava noutro lugar. Talvez aí comece até um grande atraso que nos chega até hoje. Sim, eu não sei dizer bem, porque de facto os desafios tecnológicos eram gigantes. Os romanos, que são os enormes construtores de pontes, nós sabemos, com pontes que duraram chegam até hoje. Claro, obras-primas. E eles estiveram em Lisboa, e Lisboa foi uma cidade romana, e a verdade é que não construíram uma ponte que ligasse as duas margens do Tejo. Não deve ser fácil. Parecendo que é. Há certos desenvolvimentos. Aliás, e chegou-se a pensar também, noutra das propostas, era fazer um túnel que ligasse Lisboa à margem sul,
por baixo d'água. Situação até que hoje, nos dias que correm, volta-se a pensar numa numa hipótese. Volta-se a falar dessa hipótese, mas com muitas incertezas, porque é uma obra, é uma engenharia que não é fácil. E muita massa. Não é mesmo fácil. Até que vão lá fazer os seus relatórios técnicos finais. Criam-se o gabinete da ponte sobre o Tejo, dirigido por um tipo chamado José do Canto Muniz, e vai então abrir-se o concurso internacional, que é lançado em 1959. Vão concorrer pelo menos 4 empreendeiros. E foi o Sr. Simões que foi escolhido. E vamos ouvir com lápis. Com o seu lápis atrás da cabeça. Sr. Simões, eles mandaram-me fazer a ponte. A gente fez. Brinco. Quem ganhou foi a United States Steel Export Company. Uns americanões. Que vinham com uma enorme experiência. De onde? Da América, sobretudo da Califórnia, onde tinham construído. Eles não são exatamente eles que constroem a Golden Gate, mas tinham construído uma ponte muito parecida, e a referência é a Golden Gate. É uma ponte suspensa. Uma ponte pêncil, portanto, que sabemos que é a ponte sobre o Tejo, a ponte 25 de Abril. Era de facto uma coisa vinda quase do futuro fazer aquilo, apesar da outra, esta, que era a Golden Gate, que era aquela em que a nossa é baseada, que é a Oakland Bay Bridge, também na Califórnia. São, de facto, é uma obra de engenharia gigantesca. Era fazer uns pilares no meio do rio, nas margens e no meio do rio, e com cabos de suspensão prender de facto esse incrível tabuleiro, que levava depois em baixo uma hipótese de ter comboios. E essa parte é muito visionária. Essa parte é mesmo muito visionária. É incrível, o comboio ser sempre a premissa da compra. Ele foi logo feita do início com a ideia: não vamos fazer já o comboio, é demasiado caro, mas ficou toda a estrutura montada com o túnel final e tudo, para que quando houvesse dinheiro pudesse ser feito um comboio. Parece a história das vossas casas, claro. Que aconteceu em 1999. Deixam aquelas lâmpadas durante anos porque não tiveram dinheiro de acabar o projeto elétrico. Sim, o fio. Um clássico, fica lá com um cabo e com um bocal e a lâmpada. E ela estava estimado o valor em quase 2 milhões de contos, muito dinheiro. E ela é adjudicada em 1961 com a promessa de ser acabada em 1966. E começam assim em 1962. Correria, hein? Incrível, Uau. sim. Mesmo? Ou seja, em 4 anos, basicamente, era o prazo tonto. E então começam em grande fona, os americanos vêm para cá, com também alguns pessoal português, claro, para montar esta grande aventura que era construir a ponte sobre o Tejo. Eles fazem um estaleiro de obras gigantesco que chegava até Algés, porque de facto aquilo era mesmo muito complexo montá-la. Começam a recrutar uma chusma de milhares e milhares de rapazes, de homens, para ir trabalhar cá, supervisionados pelos americanos e também por alguns portugueses, mas a mão de obra que vai dar o corpo ao manifesto são de facto portugueses. E a propósito disso, não podemos aconselhar mais a leitura deste livro. Isto é um livro. É um livro, é verdade. Chama-se Pés de Barro. E é do Nuno Duarte e é o Prémio Leia de 2000, do ano passado, que acaba de ganhar o Prémio Leia, que é exatamente, é um romance, portanto, grande parte das coisas aqui, a narrativa vem da cabeça do próprio, mas que tem como pano de fundo precisamente a construção, esses homens que vieram para construir a ponte sobre o Tejo. E adorava poder conversar com ele, Tiago. Adorava. O que é que queres que eu te faça? Isto é um milagre. Tenho aqui o próprio Nuno Duarte. Olá, como é que tu estás? Estou bem. Ainda bem, graças a Deus. Olha, parabéns pelo prémio. Obrigado. E parabéns pelo livro também. Obrigado. E vamos falar um bocadinho dele. Não vamos desvendar a história. Vou contar o fim. Vou ler até o último parágrafo para não precisarem de comprar. As palavras não faz mal. Assim não precisam de comprar. Brinco. Claro, temos um romance e a história está muito romanceada. Tens aqui uma belíssima. Várias histórias que se cruzam dentro da tua cabeça. Mas o pano de fundo é de facto esta história que estamos aqui hoje a contar desta epopeia incrível que foi construir uma ponte que atravessasse o estuário do Tejo. Onde é que foste procurar esta informação?
sobre estas essa informação sobre a construção da ponte está muito disponível. Como não foi uma coisa assim há tantos anos como isso, está muito disponível. Há um livro que é a Ponte Inevitável, que conta tudo basicamente desde o século XIX, e depois os arquivos da RTP têm muita coisa, a Biblioteca Nacional. Portanto, há muita sobre a construção, a parte técnica da construção e aquilo que a construção envolveu, há muita informação. Sim, mas no fundo, talvez a parte que falta sempre contar é este retrato que acabaste de fazer, que fizeste com o teu livro, que de um Portugal nestes anos 60, com muitas coisas a acontecer, desde uma guerra com as colónias até essa pobreza rural e urbana que mistura isto tudo. Quem eram essas pessoas que vieram, estes homens, bem pensou, são homens mesmo, que vieram para Alcântara? Eu acho não, naquela altura havia um movimento muito grande de pessoas do país inteiro para Lisboa, não é? Porque de facto o país era muito miserável, não é? E as pessoas vinham para Lisboa à procura de uma oportunidade. A ponte pagava muito bem, as obras da ponte pagavam muito bem, 90 escudos por dia, coisa que vale, enquanto que havia miúdos em armazéns ali em Alcântara a ganhar 17 escudos por dia. Portanto, era uma diferença muito grande. Os americanos pagavam bem e não eram maus patrões. E portanto aquilo era uma oportunidade para atrair muita gente. Tanto que eu até conto isso na história. Logo ao princípio houve uns milhares de inscrições para motoristas e eles só precisavam de, já não me lembro dos números, 600 ou coisa que valha. Portanto, houve uma data de gente que se foi inscrever para motorista, não sabia fazer outra coisa, e porque eles pagavam bem, não é? Pagavam melhor do que aquilo que se ganhava em Portugal. E depois as condições de trabalho na ponte, como é que eram? O que é que foste a aprender sobre isso? Daquilo que eu me apercebi, quer dizer, era um trabalho duro, claro, teria os seus perigos, certamente, mas as condições não eram más. Aquilo era uma empresa americana, o consórcio, embora houvesse o gabinete da ponte sobre o Tejo, era assim mesmo que se chamava, o gabinete da ponte sobre o Tejo, que envolvia o LNEC e o Ministério e tudo mais, mas o consórcio era liderado por uma empresa americana e, portanto, quer dizer, eles sabiam fazer aquilo muito bem, não é? Fazer pontos era a vida deles e, portanto, as condições de trabalho eram muito mais americanas do que portuguesas. Isto era coordenado por uma equipa americana, sim. Tal que tinha também construída a famosa Golden Gate, ainda que ela seja inspirada na Oakland Bay. Sim, a Golden, eu falo da Golden Gate no livro porque é a ponte que toda a gente conhece os filmes, não é? Mas a nossa ponte, segundo aquilo que eu li, é igual ou semelhante a outra ponte americana, não a Golden Gate. E esta empresa não construiu a Golden Gate. É o Oakland Bay Bridge, acho que é assim que ela se chamava. Provavelmente. A outra, assim. Mas é tudo muito parecido, é tudo muito dentro do mesmo género. São pontos suspensas, não é? Sim, mas de qualquer forma, nessas partes das condições, tu chegaste, já alguma vez foste aos pilar, lá aquela parte lá mais acima? Fui, apesar das vertigens, fui. Foi? Como é que é a sensação? É horrível. Aquilo tem uma varanda cujo chão é em vidro e eu não me atrevi sequer a pisá-la, não é? Mas aquelas pessoas, e isto ao nível do tabuleiro, que são 70 metros de altura, aquelas pessoas andavam a 200, não é? 200 metros. Ainda andam, as pessoas que fazem a manutenção da ponte andam amarradas, mas era o tipo de profissão que eu era incapaz de ter. Sim, porque mais do que as condições de trabalho normais, que já não, se calhar não eram muito boas em lado nenhum, ali tem essa crescente. Sim, havia gente a passar, gente, engenheiros, inclusivamente. Há uma história que até está refletida no livro, mas é uma história inspirada num acontecimento real de eles quando instalaram o passadiço lá em cima, não é? Portanto, para depois esticarem os cabos, como é que aquela gente andava num passadiço tipo rede de circo, não é? Eu era incapaz, mas eles andavam. Sim. E atravessavam o rio a pé naquele passadiço quase a 200 metros de altura, que é uma coisa. Aliás, o ministro, o Arantes de Oliveira, atravessou e bebeu um cafezinho a meio e fumou um cigarro e disse, está aqui um espaço muito bem. Sim. E essa história é verdadeira. Ele disse, eu também quero atravessar, e foi atravessar. E que mais é que foste descobrindo nesse retrato de Lisboa, que no fundo acaba por ser também o retrato do país nestes anos 60? Quer dizer, a ponte enquanto tema central do livro interessava-me, mas mais do que escrever sobre a construção da ponte, interessava-me aquilo que estava na margem. Até porque quando comecei a escrever o livro cheguei a uma conclusão mais ou menos óbvia, que a guerra começou na mesma altura e, portanto, e a partir desse momento eu tinha o tema do livro, que era esta dicotomia entre um país que está a fazer uma ponte e uma guerra ao mesmo tempo, e todo o livro é feito de paradoxos, não é?
o que cheira à morte e a outra que cheira a chocolate, o tipo que está a aprender a ler e o outro que está a aprender a desler. Portanto, todo o livro é construído em cima de paradoxos. E a mim interessava-me porque, apesar de eu gostar muito da ponte, e gosto, é um objeto que eu aprecio, a ponte é um símbolo máximo de um determinado regime e é ainda hoje em dia apontada como um exemplo de seriedade e de saber fazer do antigo regime. E portanto eu preciso-me falar sobre os pés de barro dessa realização. Do teu livro, sim, claro. porque quer dizer, assim a ponte fez antes de tempo e tal, mas as pessoas que estavam à volta, bem passado um ano da ponte ter sido inaugurada, foram enterradas vivas num terremoto que matou 700 e tal pessoas, por exemplo, e o Salazar mandou deixar de contar as vítimas para não ser notícia. Portanto, e as pessoas que viviam ali no Val de Alcântara viviam em barracas e em cavernas, não é? E foram expulsas para não dar mau aspecto, muitas delas. Quem não fosse casado não tinha direito sequer a uma barraca. Os ciganos podiam ser casados à vontade, que não tinham direito a nada. Portanto, a realidade do país, a ponte é muito bonita, é uma obra extraordinária, mas aquilo que estava por trás e por baixo e ao lado era absolutamente horrível, não é? E eu interessou-me a falar sobre isso. Sobre essa parte das expropriações que foram feitas, que destruiu uma grande parte. Sim, muitas foram feitas. Não sei se chamam expropriações, as pessoas viviam em barracas, não é? E portanto, muito perto da inauguração, houve muitas que foram mandadas para a Mosgueira, para a Quinta da Mosgueira, e chegaram ao outro lado, nem sequer tábuas para fazer barracas tinham, não é? Portanto, dormiam ao relento, era como calhava. E lá está, um cigano não tinha sequer direito a ir para a Mosgueira, portanto, só por ser cigano. Se arranjasse, não é? Que se arranjasse. E portanto, era tudo tão podre, não é? Que de repente aquela ponte, aquela ilustre ponte, aquela belíssima obra de engenharia, era quase um contraste com o que ficava por baixo dos pilares dela própria. Os próprios paquetes que partiam para a guerra todas as semanas partiam por baixo da ponte, da futura ponte, não é? Eu uma vez ouvi uma senhora numa reportagem qualquer da RTP dizer uma coisa que eu pus no livro que me impressionou muito, que é o choro das mães a despedirem-se dos filhos na rocha do Conde de Óbidos. Ouvia-se na margem sul quando o vento estava de feição, que é uma imagem absolutamente impressionante. E não se fala muito disso, curiosamente. Fala-se muito que a ponte foi feita antes do tempo. 6 meses antes. Ainda bem, mas tudo o resto. E acaba por ser curioso e simbólico também que a ponte, quase como um verniz que mascarava todas essas outras coisas, acaba por ser talvez uma das imagens mais presentes do 25 de Abril, é a própria mudança de nome da ponte. Sim, ainda hoje em dia não há provavelmente uma única publicação num sítio qualquer onde alguém se refira à ponte como ponte 25 de Abril que não apareça logo um saudosista a dizer Ponte Salazar. A ponte, na verdade, chama-se Ponte 25 de Abril agora e chamou-se a vida toda, até ser inaugurada quase, Ponte sobre o Tejo. O próprio Salazar não queria lá o nome aparafusado, não é? Ele se calhar estava a prever aquilo que ia acontecer. Exatamente. Mas o próprio Salazar não tinha interesse em que a ponte se chamasse Ponte Salazar. Sim, e esses comentários de que falas já são a maioria das pessoas que dizem isto é Ponte Salazar. Pois, e nós ainda por cima agora na segunda-feira acordámos em 1936, portanto assim. É verdade. Sendo que o próprio Salazar não teve grande impacto na construção da ponte. Não, teve muito mais o ministro Arantes Oliveira, o Américo Tomás, que era o presidente, foi cortar fitas. Era conhecido pelo corta-fitas e era um grande fã da ponte. Sim, olha, muito obrigado por este bocadinho de conversa e obrigado pelo teu livro e mais uma vez parabéns. Obrigado. Estamos a falar, claro, de Pés de Barro, que ganhou o prémio Leia este ano. E agora já estou um bocadinho cansado desta conversa, adorava que o Tiago voltasse. Xissa! Tiago, estou outra vez. Isto foi uma alucinação. Tiveste a ler o livro nesta altura? Ele esteve aqui. Esteve aqui. Senti. Ele esteve aqui. Senti, abduzido, senti-o sair aqui. Foste abduzido? Sim. Será que no fundo eras tu, mas transmutacionaste? Sim. No autor do livro. No autor do livro. Mas foram boas explicações. Foram boas explicações. Sim, só fazer uma. O Nuno há pouco falou das tais vítimas do terremoto que teria acontecido em 67. Ele estava naturalmente a referir-se às cheias. Foi um
lapsus linguae. Sim. Estou cheio. Estou cheio de te ouvir. Muito interessante saber toda esta ideia. Claro, destes anos, eram supostamente 4 que iam levar a construir a ponte sobre o Tejo, com todas as à volta dos seus acessos, a alteração completa que houve em toda aquela zona da cidade de Lisboa. Sim. E também, claro. Não falou precisamente destas pessoas que foram mudadas de lá, arrancadas de lá, saídas de lá. Há um lado dessa engenharia que é a violência, não é? A violência que imprime ao lugar. O lugar não volta a ser o mesmo. É tal e qual. E é um bocadinho o que estávamos a falar aqui com o Nuno, esta ideia de como aquele progresso incrível, e esta ponte foi a maior ponte suspensa da Europa, é uma das 5 maiores do mundo, é uma obra notável, é um cartão postal, é linda de morrer, claro, é tudo mais. Ela é Lisboa. É Lisboa, sim, é o símbolo de Lisboa, inclusivamente, mas como ela era completamente dissonante à realidade de um país naqueles anos 60, um país que estava com guerra, a mandar os seus jovens para a guerra, com muito poucas oportunidades, mesmo estamos a falar da capital, onde se vivia miseravelmente, e o livro explora muito bem essa questão, onde se vivia miseravelmente mal, muita gente vivia muito mal. Já estamos só a falar da capital e quase do centro da capital, e de como esta ponte era uma coisa tão dissonante em relação a isso. É um feito de facto gigante de engenharia. Ela tem basicamente 3 km, 2 deles sobre o Tejo, depois o resto são os acessos. Tem o tabuleiro principal, está a 70 metros do nível Isso é que eu fico tonto, das águas do Tejo, sabendo que tens depois mais quase 80 para baixo das fundações, feitas de uma maneira muito fantástica, que eles tinham que fazer uma espécie de umas câmaras de ar para ele, ou seja, mandavam uns caixões, como eles chamavam lá abaixo, para eles trabalharem secos, mas com condições não muito fixe. E nos cabos, aqueles cabos estendidos, vão até 200 metros da linha do Tejo, e há pessoas que lá andam. Claro, depois fala-se muito dos mortos, famosos mortos destes trabalhadores que morreram para a construção da ponte sobre o Tejo. Oficialmente são 4 e sabemos os nomes deles: José da Silva, Tito dos Anjos Lena, António Jorge Germano Ribeiro e Fernando Sampaio Dias de Oliveira. Estes são os confirmados. Depois fala-se de que possa ter sido até 10 e aí já é uma especulação, que possam ter sido 20 pessoas que morreram. Seja qual for o número, 20 é muito abaixo da previsão inicial dos próprios americanos, que eles fazem uma estimativa para quantas acidentes de trabalho mortais acontecem por cada metro de construção, baseado em estatísticas do mundo inteiro, e eles tinham previsto qualquer coisa como 60 mortos para construir aquela ponte. Seja qual for a verdade, Portanto, sim. ficou abaixo. Outra coisa que ficou também abaixo foi o custo da ponte. Ela custou menos dinheiro do que estava previsto. E outra coisa ainda, foi inaugurada 6 meses antes da data prevista. É inédito, não é? É um bocado inédito. Por um país com quase 1000 anos é inédito. Por isso é que as pessoas dizem, então se calhar era bom voltar antigamente era bom. Não, se calhar não, porque as pontes eram mais baratas e eram inauguradas menos, mas depois o que estava por baixo da ponte não era uma coisa muito bonita de se ver, como nós já aqui falámos. Quer dizer, era o que estava debaixo da ponte, estamos só uma miséria tremenda do Vale de Alcântara, sim, e uma falta de apoios sociais, e depois muitos os jovens a serem mandados de facto para a guerra em África, a guerra das independências, como se chamam em África. Mas lá estava, no dia 6 de agosto de 1966, ela era inaugurada oficialmente pelo presidente Américo Tomás, que aquilo foi uma comoção, não é? Com montes de convidados, as pessoas foram. Nesse dia passaram a ponte 80 mil carros. 80 mil? Isso são os carros todos de Portugal. Provavelmente. Incrível. Foram de um lado para o outro e batizaram assim a ponte como Ponte Salazar. Parece que o Salazar, que não tinha até tido grande influência nestas decisões, a ponte deve-se ao seu ministro das Obras Públicas, Arantes de Oliveira, nem adorou ter lá o nome, mas o nome lá esteve. No primeiro dia foi travessia gratuita, depois estabeleceram portagens que ficavam do lado de Lisboa, quem vai para
para Almada. E era o primeiro dia foi um shitex. No outro dia passavam alguns carros, mas não era uma coisa muito Sim. frequentada. Tanto que à noite há uma reportagem engraçada nos arquivos da RTP que é o tipo que trabalhava nas portagens. Tinhas que sair, estacionavas o carro e ias pagar à portagem e depois é que avançavas. De facto, eram muito menos carros, não é? Mas às vezes faziam umas filas. Portanto, estacionavas o carro na praça da portagem, ias pagar, levavas o cartão e passavas. E ele conta que quando era mais de noite, quando tinha o turno da noite, ficavam a jogar à bola na praça da portagem cá fora, na estrada. Tanto era o trabalho. Tal e qual. E de vez em quando lá havia um farol e diziam assim: olha, vem aí um tal e então iam jogar. Sabemos, claro, depois com talvez um dos grandes símbolos do 25 de Abril é precisamente a remoção das letras da Ponte Salazar e a sua substituição para o nome que tem atualmente, Ponte 25 de Abril. Durante muito tempo ela não se chamava nem Salazar nem 25 de Abril e para todos os lisboetas chamava-se Ponte sobre o Tejo, até ser construída a segunda Ponte sobre o Tejo. Claro, ficou estranho, não é? Sim. Claro, Ponte sobre o Tejo, mas era o nome, ninguém tratava de Ponte Salazar em Ponte 25 de Abril, era a Ponte sobre o Tejo ou a Ponte, uma vez que era a única. Ela foi sendo alargada nos anos 90, já tem 6 faixas, né, 3 para cada lado. As portagens mudaram do sentido de Lisboa-Almada para o sentido Almada-Lisboa. Foi palco, aumentaram muito também o preço das portagens, foi palco de uma enorme contestação social, o famoso apitão, não é? A buzinão que se chamava na ponte, que quase contribuiu muito para a queda de um governo, e hoje passam por lá montes de pessoas. E em 99, finalmente, o sonho de ter um comboio também aconteceu e lá passa um comboio por baixo. Anexado. Será que temos ouvintes deste podcast neste preciso momento a atravessar a ponte e ouvir isso era incrível. Se estão a conduzir, não façam nada. Se estão a acompanhar esta viagem, façam uma foto, incluam e mandem e taguem este podcast. Sendo em 68, muitas pessoas se lembram claro, da inauguração disto da ponte. que aqui estamos a falar. Claro. Tem um tio que se lembra bem da ponte ter estragado a vista da casa dele. Hoje em dia já fica bonito. Já não vejo nada. Não, mas era o Tejo e depois puseram lá. Os portugueses também estão sempre. Ou pedem tecnologia ou a tecnologia lhes estraga a vista. Isto é um programa com boas vistas, diga-se a verdade. Fomos atravessar a ponte, vá. Sim, não sei, sim. Claro. E lembrando, claro, para além destas transformações todas da própria ponte, é a transformação sobretudo gigantesca que acontece a partir de 1966, que é a explosão absoluta que já vinha de trás, mas a explosão absoluta da margem sul como sítio onde as pessoas trabalharam e a indústria mudou-se em peso para a margem sul, sobretudo a parte da Lisnave, portanto toda essa parte de portos e reparação de navios e sobretudo a explosão demográfica, não é? Claro. Muitas pessoas passaram. Muita gente também passou a fazer da sua vida. Não é que não demorassem já, claro, mas há uma verdadeira explosão é depois da ponte, claro. Foi um podcast muito interessante com a história mais recente e um marco da história deste país e a história mais recente, obviamente, da cidade de Lisboa, a produção da Força de Pressão, o patrocínio da Bacana Play, que faz uma ponte também com isto tudo, a videografia da Matilde Calado, que usa ponte, caiu-lhe um dente e ela fosse uma ponte. A Noise Earth também na banda sonora, Mia Tomé, locução. Mia Tomé tem ponte. Tem, muitas até. É uma ponte entre a América Claro, Transatlântica, que sonho. Eu sou o Tiago Ribeiro, para a semana há mais. Vamos viajar na maionese. Beijinhos. Tchau. Ponte quê? Chamas ponte quê? Ponte. Eu vou fazer um ponto. Ponto final. Ponto fim de semana. Ponto final. Ponto final. Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.